e socialismo. Esse é o capítulo. Beleza? Capítulo 5. Capitalismo e socialismo. Beleza? Então vamos lá? Continuar a nossa leiturinha aí. Livro bom, mano. Livro bom. Eu não sei pra vocês, mas pra mim tá dando uma... Na humildade mesmo, tá dando uma clareada good, viu? Pra mim tá dando a clareada good, velho. Manja? Tem nessas resenhas aí e tal, comunista, marxista, não sei o quê. Esse livro aí tá dando uma clareada linda no nosso pensamento, pelo menos no meu pensamento e tal. Tá fazendo muito sentido pra mim. Se pra vocês estiverem fazendo sentido também, deixa nos comentários aí, porque é importante. Beleza? Deixa eu só baixar aqui o volume, que eu só consigo ler com música, né, velho? Então vamos lá. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Capitalismo e socialismo. A sociedade humana é um sistema de cooperação baseado na simpatia e na solidariedade, tendo em vista prover as necessidades de todo e de cada um em suas partes. Como as necessidades são inerentes à natureza humana, a cooperação se realiza precisamente para a produção de bens e serviços destinados à satisfação dessas necessidades. Serviços a cuja prestação a sociedade reserva exclusivamente para si através de sua organização técnico-jurídica, que é o Estado. Tais são os serviços que se relacionam com a segurança coletiva e individual, a distribuição da justiça, a formulação do direito, além de outras funções tradicionalmente consideradas como essenciais ao Estado. Não poderíamos hoje compreender a segurança pública e particular como incumbência ou tarefa privada. Do mesmo modo, julgaríamos inadmissível pudessem os juízes abrir escritórios para distribuir a justiça, mesmo porque não teriam como assegurar o cumprimento de suas decisões. Os serviços que concernem a segurança, a exteriorização do direito à justiça foram os primeiros a serem socializados. O Estado já representa a forma da sua socialização. Serviços a que o Estado preste ou pode prestar em concorrência com os particulares, como, por exemplo, o ensino, reservando-se a regulamentação. É esta uma segunda forma de intervenção do Estado. A esfera de ação do Estado na prestação dos serviços sociais foi se alargando sempre mais, abrangendo o que hoje denominamos serviços públicos ou serviços de utilidade pública, muitos deles de caráter econômico, como os transportes, as comunicações, o estabelecimento de água às populações urbanas, a produção e distribuição de energia elétrica e etc. Pode o Estado monopolizar e, portanto, socializar qualquer gênero de atividade. Constituição, artigo 146, desde que haja uma razão para fazê-lo. Muitas vezes, prefere o Estado realizar a cooperação do serviço mediante delegação ou concessão, ou a constituição de empresas de economia mista. Na sua evolução histórica, que é a própria evolução estrutural da sociedade, o Estado passou da função meramente policial à função social e desta à função econômica. E se reconhece o Estado, isto é, a coletividade representada pelas entidades do direito público, a prerrogativa de avocar a si o exercício de certas atividades econômicas, como a produção de energia elétrica, o transporte coletivo urbano, o transporte ferroviário, as comunicações postais, telegráficas, radiográficas, telefônicas, fonográficas, por que não poderemos admitir a mesma possibilidade em relação, por exemplo, à produção e abastecimento de pão, leite, carne e outras utilidades essenciais, organizando os receptivos serviços? Nada, evidentemente, o impediria, isto é, não se poderia opor a isto nenhuma objeção teórica, mas apenas um motivo de conveniência prática. Todo fenômeno de produção corresponde a uma necessidade social. É uma produção a função social por excelência. Consequentemente, deve ficar sob o controle da coletividade. A produção como função privada pode ser considerada apenas como uma atividade consentida si et in qua non, isto é, desde que não colida com o interesse geral e preencha os seus fins.
Sendo a produção o serviço social por excelência, deve-se reconhecer à coletividade o poder eminente sobre a coordenação dos seus fatores, sendo-lhes possíveis, consequentemente, delegar essas funções aos indivíduos, cometendo a iniciativa privada. O empreendimento privado assumiria, assim, o caráter de uma delegação social, análogo à que se opera na concessão de um serviço público. A propriedade privada dos meios de produção perderia o caráter individualista e passaria também a ser uma delegação da sociedade ao indivíduo para que, com a sua iniciativa e o seu poder de criação, pudesse, em determinadas circunstâncias, realizar melhor os objetivos sociais da produção. O lucro seria como uma taxa de prestação de serviço, taxa que o poder público poderia regular em consonância com os interesses da coletividade e da continuidade da prestação do serviço. Segundo essa concepção, o ordenamento econômico e jurídico da produção estaria sempre subordinado ao seu objetivo social e que consiste, essencialmente, em pôr as utilidades e serviços produzidos ao alcance de todos os que deles necessitam. Na regulamentação das concessões de serviços públicos, o Estado não coloca em pleno preferencial o interesse das empresas concessionárias, mas sim e dos usuários desses serviços. É certo que não poderá privar o concessionário de um mínimo de proveito, aquém do qual já não haveria conveniência na prestação do serviço. Análogo deveria ser o critério da regulamentação do sistema da produção. O interesse predominante deve ser o social, que não deverá ser sacrificado, em caso algum, a objetivos secundários. A produção que tenha em vista apenas o lucro é uma especulação sobre as necessidades humanas. Quanto aos fins, a produção existe em função de necessidades. Quanto aos meios, ela se opera em função do trabalho e dos recursos e forças da natureza. A coordenação desses fatores, tendo em vista os fins, pois, um serviço social que a sociedade poderá delegar. O capital passaria a ter uma função social. A forma capitalista ou a forma socialista da produção representaria apenas duas técnicas ou dois processos econômicos e jurídicos de realizar o mesmo fim, sendo a eleição deste ou daquele uma questão de oportunidade. Poderiam eles coexistir em uma mesma economia nacional, como ocorre, aliás, na maioria dos países capitalistas. Aí tem um adendo aqui, tá, gente? Tem um adendo aqui, ó. Que é um adendo. Num livro escrito para a orientação dos católicos, observa H. Gentisen, abre aspas, economia cooperativista e economia coletivista hão de se infiltrar preferentemente nos setores em que o aperfeiçoamento técnico está mais ou menos terminado, onde, por isso, se cogita mais de administração e de melhorar do que mesmo de descobrir coisas novas, mas, sobretudo, ali onde se trata de proporcionar ao consumo das massas uma produção popular, relativamente boa e regulada. Esta hipótese pode-se também verificar com relação ao tráfego, ao fornecimento de energia, à produção extrativa, se, porventura, o capitalismo seguir substituindo nesses setores. Deverão recair sobre eles maiores limitações e interferências mais acentuadas por parte do poder público. O capitalismo se tornará mais tranquilo, mais sensato, mais razoável. Então deixará de ser tão característica e diferente. Cadê a outra parte? Eita, sumiu. Ah, tá aqui, ó. Tão característica e diferença a existência entre um capitalismo privado, regulamentado e estabilizado, e uma economia socialista de planos econômicos tecnificada e racionalizada. Para o destino da criatura humana e da sua cultura, pouco importa saber se a economia se há de manter capitalista ou socialista. Tá. É uma nota de rodapé isso aqui, tá?
Vamos lá. A evolução da sociedade caracteriza-se por uma constante integração social ou socialização de serviços. A princípio, produção de serviços não econômicos, depois de serviços de caráter econômico e, por fim, produção de bens em grau menor nos países capitalistas. Nossa Constituição não considera as minas, as jazidas e as quedas de água como propriedades destinadas do solo. Não depende a sua exploração de autorização ou concessão do poder público? Aí está uma forma de delegação prevista na Constituição. O maior ou menor grau de socialização é uma questão de critério de conveniência. A coordenação dos fatores da produção é um serviço que o capitalista presta à coletividade. Faz, portanto, jus a uma remuneração. O que cumpre é que ela seja justa e que o serviço se execute tendo em vista o seu fim social. Frequentemente, a operação de um serviço público por uma empresa privada é mais eficiente e útil à coletividade do que se fosse prestado diretamente pela entidade pública. O mesmo ocorre com relação à produção. Mister é que se corrijam as injustiças e os abusos do capitalismo e que se não desvirtuem os objetivos da produção. A produção individual ou artesanal tende a desaparecer. O progresso material consiste praticamente em substituir o esforço humano pelas forças da natureza. Por isso, o homem precisava conhecê-las, a fim de poder dirigi-las e aproveitá-las. A ciência e a técnica estão realizando esse objetivo. Para abrir alguns quilômetros de estrada, quantas centenas de horas de trabalhos não eram necessários? Uma escavadeira mecânica realiza a tarefa em pouco tempo. O combustível substitui a energia muscular e a máquina ao braço. Tecnicamente, todo esforço que se possa reduzir a movimento poderá ser mecanizado e automatizado. Certamente, a máquina faz o calçado, mas não faz o modelo. Poderá ainda fazer uma adição, uma subtração ou outra operação aritmética. Talvez se possa um dia resolver mecanicamente certas equações. É que em todos esses casos existem uma determinação. Dispostas a parcela, a soma está implícita ou virtualmente determinada. Do mesmo modo, escrita a equação, o valor da incógnita está automaticamente determinado e o processo de revolução consistirá apenas em torná-lo explícito. Da simples operação aritmética à composição de valores algébricos vai, sem dúvida, uma diferença muito grande. As relações tornam-se mais complexas, tão complexas que, em certos casos, nem existem meios algébricos de descobrir o valor da incógnita, o que ocorre, por exemplo, com as equações, além de certo grau. As descobertas da ciência, o domínio da energia, os aperfeiçoamentos das técnicas substituirão os artesãos isolados pelos conjuntos mecânicos. Até o artesão da morte, o soldado, deixou a lança pelo bacamarte e, depois, o fuzil de carregar pela boca pela metralhadora ultra-rápida. Mecanizou a sua tarefa, centuplicando o seu poderio. Da frecha, o ariete, a catapulta, instrumentos de ação muscular, a bomba atômica, que grande passo não foi dado na técnica de matar e destruir? Salve Tamir, te acompanho desde a conversa com o Paulo no Noir. Pergunta totalmente aleatória. O que você acha dos Beatles como influência na música pop rock? Como assim, o que eu acho? Que eu acho? Como assim? Acho de boa. Tipo, se eu acho de boa, se eu tenho alguma crítica, é essa a pergunta? Segundo Dubon, do homem de Cro-Magnon aos construtores das pirâmides, a capacidade ou potência média do homem igualava 1/10 de cavalo. Do Antigo Egito, a descoberta da máquina a vapor, essa potência foi multiplicada por 2. Um século de máquina a vapor e multiplicou por 320 anos de eletricidade por 10.000.
Qual será esse poder quando estiver em pleno desenvolvimento o processo de produção e utilização da energia atômica? E que novas transformações trará ela no domínio da produção? O conjunto de máquinas de uma fábrica de calçados representa uma unidade de tempo, milhares de sapateiros produzindo individualmente. Há, entretanto, artigos que não poderiam ser feitos por um artesão trabalhando isoladamente. Os conjuntos que constituem as máquinas e as fábricas não podem ser desmembrados e dissociados, pois as máquinas, como o verdadeiro organismo mecânico, são indivisíveis, que é uma fábrica senão a soma de todos os instrumentos de produção que seriam necessários a certo número de artesãos para produzirem a mesma quantidade de unidade de tempo. Uma fábrica de calçados não representa dezenas ou centenas de oficiais reunidos. O que houve, pois, foi a concentração dos meios de produção e a substituição dos processos manuais pelos processos mecânicos. A unidade isolada fundiu-se no conjunto, a célula fundiu-se no organismo. Uma fábrica, porém, não representa uma adição de meios individuais de produção. É ela uma composição de uma multiplicação, onde opera o esforço muscular do indivíduo, onde operava o esforço muscular do indivíduo, opera a caldeira ou o dínamo. O artesão é agora a máquina. A oficina é a fábrica. A cooperação do ofício é muitas vezes um trust. E o artesão passou a ser o trabalhador assalariado, o mecânico, o técnico. A concentração mecânica trouxe, por outro lado, a diferenciação e a fragmentação do trabalho humano. Antes, o sapateiro concebia o modelo e fazia toda a parte do calçado. Imprimia-lhe ao seu estilo, ao seu cunho pessoal. Agora, apenas dirige e fiscaliza o movimento da máquina, e essa máquina executa tão somente uma parcela do trabalho necessário à fabricação. O artesão transformou-se em mecânico. O seu trabalho é fragmentário e automático. É um auxiliar da máquina e vai se tornando cada vez mais desnecessário à medida que se aperfeiçoam os processos mecânicos e a combinação dos movimentos. A mecanização da agricultura também tende a transformar os agricultores em simples mecânicos. A máquina lavra, a máquina semeia, a máquina capina, ceifa, trilha, debulha, moe, descasca, classifica e encasca. Ensaca, aliás. A ninguém é dado ainda prever os limites da perfeição mecânica com o desenvolvimento das invenções atuais e futuras. Isso poupará sempre mais o trabalho e o esforço do homem. Por outro lado, os instrumentos da produção irão cada vez mais unificando-se, sistematizando e concentrando através das patentes de invenções e dos monopólios. O seu domínio representará um poderio inimaginável. Quando, por exemplo, for possível levar ao mais alto grau a mecanização da agricultura mediante a obtenção de energia a baixo custo, como poderão os pequenos agricultores fazer concorrência às lavouras mecanizadas? A pequena agricultura, por certo, tenderá a desaparecer e a propriedade das terras se concentrará naturalmente nas mãos dos que podem dispor dos instrumentos de produção. O agricultor passará à condição de operário, de assalariado. A pequena agricultura só poderá subsistir em pequena escala, onde o trabalho da máquina não seja possível. A concentração crescente dos meios de produção não apenas eliminará o artesão e o pequeno agricultor, mas também as empresas menores que não poderão resistir à competição das maiores na produção em grande escala. A tendência será para uma absorção crescente, para o trust, para o monopólio. E quais serão as consequências de tudo isso no sistema da economia organizada para o lucro? Como se realizará o ajustamento, o equilíbrio da produção e do consumo? Como se resolverá o problema do desemprego? Poderão continuar a vigorar os princípios da livre concorrência e a lei da oferta e da procura? Ou será necessário racionalizar a economia? Esses problemas talvez sejam, para nós, problemas do futuro, mas o simples fato de enunciá-los e de prevê-los indica que devemos mediar sobre eles, preparando o terreno e facilitando as condições da sua solução. É inútil querer fechar os olhos para não ver. A sociedade evolui e nada há que possa deter essa evolução. A sabedoria
consistirá em não pretender impedi-la com medidas insensatas, mas evitar que se processe com grandes atritos. Sim, sim, igual crítica, ou se você acha que são subestimados ou algo do tipo. Não, mano. Acho que os Beatles têm seu valor, tal. Tem seu valor. O Beatles, eles têm uma... A complexidade da música deles foi evoluindo bem interessante, assim, né? Tanto é que no final da carreira eles nem faziam mais shows, tal, porque eles queriam emular o... Ah, é assim, eles começaram a colocar, adicionar tantas coisas, assim, nos discos, tal, que começou a ser complicado levar aquilo pra show depois, tal. Mas acho normal, mano. Molecada fazendo som, tal, tem o seu valor pra época. De certo modo, foi disruptivo ali pra época, né? Acho que é normal, tem seu valor, tal. Tamir, pesquise sobre cooperativa Flasco. É um mini socialismo que rolou no Brasil. É, a gente já viu esse bagulho da Flasco aí, mano. Aqui. É bem problemática, se não me engano, até faliu, né, a Flasco, né? Não lembro se faliu ou se tá tendo problemas agora, uns bagulho. Vamos lá. O capital pode ser considerado objetiva e subjetivamente. Objetivamente é um conjunto de os meios que servem à produção de bens e serviços ou os valores que os representam. Subjetivamente é a relação jurídica ou relação de benefício entre esses meios e as pessoas, onde existem pessoas que, com o objetivo de lucro, se constituem intermediários entre esses meios e os que o acionam o intermediário entre as utilizações produzidas e as necessidades, temos o regime capitalista, onde não existe essa intermediação, tendo em vista o lucro, haverá uma economia socialista ou cooperativista. Pô, uma síntese aqui, né? Uma síntese bem legal, né? Onde existem pessoas que, com o objetivo de lucro, se constituem intermediários entre esses meios e os que o acionam, tá? Ou intermediários entre a utilidade produzida e a necessidade, beleza? Temos o regime capitalista. Good explicação, hein? Pô, entre o que a utilidade produzida e a necessidade. Produzir um sapato, necessidade de ter sapato, se tem um intermediário no meio, temos o regime capitalista. Beleza? Correto? Essa é a definição que ele dá aqui. Tá? Com objetivo de lucro. Top. Onde não existe essa intermediação, tendo em vista o lucro, haverá uma economia socialista ou cooperativista. Beleza? O que caracteriza o capitalismo é a propriedade ou a exploração privada dos meios de produção, mediante o trabalho assalariado com fim de lucro. O capitalista industrial é o intermediário da produção, o capitalista comerciante, o intermediário da circulação, o capitalista banqueiro, o intermediário do crédito e assim por diante. O socialismo caracteriza-se essencialmente pela propriedade, ou melhor, pelo uso coletivo dos meios de produção e de suas utilizações, tendo em vista as necessidades e não o lucro, mediante uma planificação da economia. É certo que pode haver diversas formas e graus de capitalismo, como diversas formas e graus de socialismo. Qual dos dois sistemas é preferível? Qual dos dois sistemas deve ser adotado? Eis aí duas questões que se não vinculam necessariamente uma à outra. Podemos admitir que, idealmente, o socialismo seja o sistema preferível. Dessa preferência, em abstrato, não se seguiria a conclusão de que deveríamos elegê-la na prática. Cada sistema corresponde a determinadas contingências históricas e é a função da condição material objetiva e de condições psicológicas ou subjetivas. A questão não pode, pois, em concreto, ser decidida pelas excelências teóricas do sistema, mas pela sua execuibilidade e pelos seus prováveis resultados práticos, que poderia interessar, por exemplo, aos trabalhadores e consumidores a substituição do regime capitalista pelo regime socialista se piorassem as condições da existência,
Se o trabalhador recebesse menos, se o custo das utilidades fosse menor, se o consumidor não as encontrasse à sua disposição conforme as suas necessidades e as suas preferências, o que fatalmente aconteceria se o grau de eficiência técnica do Estado na gestão da economia fosse menor do que o do sistema de produção capitalista, a instituição do socialismo postularia pelo menos 3 condições essenciais: um elevado grau de desenvolvimento técnico da produção, um elevado grau da capacidade técnica dos quadros dirigentes, um elevado grau da educação social e moral do povo. A concentração dos meios de produção é elemento básico para a socialização, se não o seu pressuposto. Sem a capacidade técnica dos quadros dirigentes, não seria possível a planificação, que é a alma do sistema. Sem a educação moral e social dos cidadãos, sem o elevado espírito de cooperação, sem que se encontrasse eles o incentivo para trabalhar em motivos de ordem não exclusivamente individual, seria possível a manutenção e o desenvolvimento do sistema que requer um alto grau de solidariedade social. As forças morais deveriam ser o amálgama do sistema e não poderia ser substituída pela coerção. Eis porque, nos países atrasados, de pequeno desenvolvimento técnico, de economia primária e onde as instruções e educação constituem privilégios de uma pequena porcentagem da população, onde tudo é mais ou menos primitivo e onde falta ainda os mais capazes, o espírito social, o sentimento de responsabilidade de todo aquele conjunto de condições psicológicas e morais que deveriam formar o caráter nacional, a instituição de socialismo seria uma aberração. Por isso, não bastará formular um objetivo ou um ideal, será necessário e prudente examinar também as possibilidades da sua concretização. Seria inútil instituir um sistema quando lhe faltasse as bases e os pressupostos materiais e psicológicos. A natureza aqui também não faz saltos. É necessário que, na passagem de um para o outro sistema, as forças de evolução sejam suficientes para a sua estabilização, pois as forças de resistência se transformarão necessariamente em forças de regressão. O que era tese passará a ser antítese. E, se as forças se equilibrarem, a violência será fatalmente a síntese. Mas os processos da violência não constituem o melhor método para a conquista sociais. Somente é duradouro o que deriva de uma convicção, de uma adesão da inteligência e da vontade. Ainda que o socialismo em determinado país pudesse ser mantido politicamente, policialmente, jamais se realizaria, porque as forças de regressão se manifestariam sobre outras formas, provocando mais cedo ou mais tarde a sua degeneração. O próprio Lenin afirmava que só se devia sacudir a árvore quando o fruto estivesse maduro. Poderão sazoná-lo os processos da coação e do terrorismo, que são antípodas de qualquer ideal social? No Brasil, temos, de um lado, a grande massa de proletariado rural, ignorante, submissa, indefesa, herdeira da economia escravagista. A massa dos pequenos agricultores lutando pela sua emancipação, o operário urbano, mais independente, porém ainda pouco esclarecido e facilmente crédulo e explorável. Do outro lado, uma conjugação de forças reacionárias pelo espírito e reacionárias pelo interesse. De permeio a tudo isso, o industrialismo incipiente vivendo à sombra da tarifa e uma economia rural mais ou menos feudal. Entre nós, a força da evolução, o gargalo da absorção dos ideais sociais, deverão ser ainda mais elites intelectuais. As elites intelectuais. A força da estabilização residirá na classe média. Só a mobilização política da classe média que permitirá, por enquanto, no Brasil, acelerar o progresso de sua evolução através das instituições mais ou menos progressistas. A politização da classe operária determinará os processos ulteriores da evolução. A questão dos métodos para chegar ao socialismo tem, pois, grande importância. Se os ladrões estão pilotando... Não. Se os ladrões estão pilhando uma residência, vem a polícia, arromba a casa, saqueia, mata os ladrões e prende os inquilinos. Pouca vantagem terão estes com as instituições e ações policiais. Seria preferível, neste caso, não recorrer à polícia,
pois quis custodes, mas não se poderia também admitir a solução de deixar os ladrões agir à vontade. Admitindo que o Estado seja simplesmente a sociedade em que se operou a divisão entre os governantes e governados, seria realmente trágico se, num regime soidizante socialista, os governantes passassem a ocupar o lugar dos capitalistas e os trabalhadores o lugar dos governados. Quis custodes? Eis porque, para a socialização, se exigem condições objetivas e subjetivas, um grande desenvolvimento técnico e um alto grau de progresso moral. Socializar não significa escravizar, e por isso, o verdadeiro socialismo só poderá ser realmente alcançado pelos métodos da liberdade, da educação social, das influências espirituais bem dirigidas e nunca pelos processos policiais do terrorismo. Estamos numa fase, principalmente no Brasil, em que não é possível ainda prescindir da intermediação capitalista. Se o capitalismo é um mal necessário. A ciência e a técnica determinaram a concentração dos meios de produção e de troca. A concentração gerou o capitalismo. É ele, pelo menos o capitalismo industrial, e neto natural da ciência e do engenho humano. Como será que Pasqualini responderia o dilema do pirata? Mas talvez se possa dar-lhe uma certa condição de legitimidade, introduzindo-lhe as necessárias correções e reduzindo a limites razoáveis a taxa que a coletividade lhe paga pela prestação de seus serviços. Entenda-se bem, só deve haver taxa onde haja efetivamente a prestação de um serviço. Deste modo, talvez fosse possível chegar à fórmula de Keynes, segundo a qual poderíamos, na prática, lograr um aumento no volume do capital até que deixasse de ser escasso, de modo que o inversionista sem função já não recebe benefícios algum. E elaborar um plano de imposição direta que deixasse a inteligência, a determinação e a habilidade executiva do financista ao empresário ad hoc genius homi, que certamente estão tão orgulhosos de sua função e cujo trabalho poderia ser obtido muito mais barato do que agora. Servir ativamente a comunidade em condições razoáveis de remuneração. Fecha aspas. The General Theory, página 376. Afinal de contas, como observa um eminente economista, abre aspas, é preferível que um indivíduo tiranize o seu saldo no banco a que tiranize os seus concidadãos. Fecha aspas. Ou ainda poderíamos aceitar a profissão de fé de um outro economista ilustre, seu compatriota, o professor Pingou, que expõe o programa que realizaria na hipótese em que um dia tivesse nas mãos os destinos de seu país. Abre aspas. Aceitaria, na atual situação, a estrutura geral do capitalismo, porém a modificaria gradualmente. Valer-me-ei da aplicação de impostos sucessórios e de impostos graduais sobre a renda, não apenas como meio para obter ingressos, mas também como o propósito deliberado de reduzir a desigualdade chocantes da fortuna e da oportunidade que configuram nossa civilização atual. Destacaria uma página do livro da Rússia Soviética e lembraria que a inversão mais importante de todas é a inversão em prol da saúde, da inteligência e do caráter do povo. Apregoar economias nesse setor seria, sob o meu governo, um crime. Todas as indústrias afetadas a um interesse público ou capazes de dar lugar a um poder de monopólio a submeteria pelo menos à supervisão e ao controle público. Algumas delas, seguramente a fabricação de armamentos, provavelmente a indústria do carvão, possivelmente as ferrovias, seriam socializadas. Não, porém, tomando como modelo a administração dos correios, mas por meio de juntas ou comissões públicas. Transformaria formalmente o Banco da Inglaterra naquilo que já é, de fato, uma instituição pública, mandando-o empregar os seus recursos para mitigar, na medida do possível, as flutuações violentas na indústria e na ocupação. Se tudo corresse bem, se fariam ulteriormente novos avanços por graus, até a socialização de indústrias importantes. Para controlar e desenvolver essas indústrias, o governo central inevitavelmente precisaria
planejar uma verba apropriada para uma grande parte das inversões anuais do país em novos capitais. Uma vez realizado tudo isso, daria como encerrado o prazo de minha missão e entregaria as rédeas ao governo. No meu testamento político, recomendaria ao meu sucessor de seguir a senda gradual para amoldar e transformar, e não para sacudir violentamente. Porém, como frase final, escreveria em maiúsculas bem grandes que ir por grau significa ação e não é um eufemismo para a imobilidade. Socialismo versus capitalismo. Editorial de Palma, B. Aires. A evolução social não deve ter apenas um sentido material, mas também e, sobretudo, um sentido moral. O desajuste humano é tremendo quando essas duas forças não são paralelas. A evolução moral consistirá na correção e na sublimação do egoísmo e no desenvolvimento dos sentimentos de simpatia e de solidariedade social, que, para muitos, terá o nome de caridade cristã. Se na sociedade ainda predomina o egoísmo, que será tanto mais cruel quanto maiores forem as conquistas do progresso, ela poderá melhorar no futuro se o presente se esforçar e contribuir para o seu aperfeiçoamento. Nascemos, dizia Leon Bourgeois, devedores da sociedade, devedores dos bens da civilização e da cultura que o passado nos legou. Perguntam muitos quem são os credores. Credores são as gerações futuras, pois se o passado trabalhou e se sacrificou pelo presente, deve o presente trabalhar e sacrificar-se pelo futuro. É esta a mais sublime forma da solidariedade humana. Solidariedade não apenas no espaço e na contiguidade, mas também no tempo, tal como existe entre pais e filhos, tal como gravou a natureza no coração dos seres sensíveis com a própria transmissão e continuidade da vida. Tá aí. E aí, Tamir, vai botar no shape? Terminamos aí, pessoal, aqui a leitura. Deixa eu ver o que tá rolando. Deixa eu ver o chat. Sing to the moon.